Oi, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje 17 de setembro de 2020, 19 horas 41 minutos. O tema dessa live hoje é Covid-19, sonhos adaptados, adiados, interrompidos. Eu sou Joaquim Francisco, administrador público, tenho pós-graduação na gestão de saúde pública, sou o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, porém, agora esses dias estou afastado para atividades políticas e estamos aqui nessa live, porque essa live tem como objetivo sempre trazer as pessoas, dar voz às pessoas que queiram contribuir com o seu conhecimento com outras pessoas. Né? Então, essa live foi pensada exatamente para dar oportunidade aos trabalhadores da área de saúde, da ação social, os microempresários, e qualquer outra pessoa que queira vir aqui usar esse espaço para ajudar outras pessoas com o seu conhecimento. Ok, gente? Hoje nós temos aqui dois convidados, né? O Antônio César, que daqui a pouco estará conosco, o professor Antônio César Silva, e a microempresária aqui, Daniela Ruas Brasil, que é graduada em administração, técnica em design de interiores e proprietária aí do ateliê Pérola Brasil. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. Boa noite, Joaquim. Obrigada. Como de praxe, Dani, no início da nossa live, nós falamos sempre um pouquinho, nós trazemos algumas informações em relação a Covid. Essa que fez tanta gente mudar de planos, mudar de rumo, né? Hoje, no Brasil, tem mais de 29 milhões de pessoas infectadas, né? E hoje chegou a casa aí passou dos 134 mil óbitos no Brasil, né? Quando eu falei que na verdade, não é são mais de 4 milhões e 430 mil casos confirmados no Brasil. Em Minas Gerais, nós estamos aí hoje com 262 mil casos confirmados, com 6.500 óbitos. Isso só em Minas Gerais. Em Montes Claros, nós estamos com mais de 7.360 casos confirmados e 113 óbitos. Fica aí o nosso abraço, né, o nosso sentimento, o nosso abraço a todas as famílias enlutadas. Mas é isso, né, gente? Vida que segue. Dani, vamos fazer uma conversa aqui, bem tranquila, né? E olha, Dani, pensando, em janeiro de 2020, qual era a proposta e o que produzia o ateliê Pérola Brasil? Vamos lá. A proposta do nosso ateliê, ela é a mesma desde quando abriu e a mesma em janeiro de 2020, né? O que é o nosso trabalho? A gente trabalha voltado quase que 100% para a área de casamentos. O que seria esses sonhos personalizados, né? Que até fala na nossa marca. É a realização de um sonho mesmo, porque quem já casou, né? Você casou, todo mundo sabe, que é a realização mesmo de um sonho. Então, o nosso ateliê, ele trabalha com a parte de papelaria.
que é desde a criação da identidade visual, porque hoje os casamentos eles têm tomado um formato bem diferente de antigamente, né? Hoje os casamentos, você consegue colocar a cara dos noivos mesmo em tudo. Então, a gente trabalha com essa parte, que é a parte de criação da identidade visual. E essa criação a gente faz de acordo com a conversa que a gente tem com os nossos noivos, para tudo ser bem a cara deles. Então, quando o convidado recebe o convite de casamento, ali ele já faz uma leitura todinha do casal, né? Do evento, porque hoje quem faz os casamentos, a maioria dos casamentos são os noivos, né? Perdeu mais um pouco daquela tradição que eram os pais da noiva e tudo. Então, a gente trabalha com essa criação, desde a criação da identidade visual. A gente vem fazendo convite para os padrinhos, toda a papelaria da parte de convites de casamento e todo tipo de personalizado e papelaria que precisar mesmo para esse casamento ficar bem à cara dos noivos. Então, os noivos contratam aí o seu serviço e fica bem tranquilo, acompanha à distância, de vez em quando. Então, a preocupação totalmente. Que era da noiva e do noivo de arrumar tudo. Aliás, era do pai e da mãe da noiva, hoje fica com a profissional, né? Hoje fica com a gente aqui. Hoje, pai e mãe de noiva dificilmente faz alguma coisa. Hoje, o casamento é para os noivos. Mas, Dani, em fevereiro, como estavam os projetos e a expectativa para 2020? Nossa Senhora, muitas. Porque o que acontece? Essa preparação, a gente sabe que um casamento você começa a planejar com muito tempo antes, né? Tem casais que com 2 anos, 2 anos e meio já estão começando a planejar o casamento. E essa parte aqui nossa do ateliê, a gente começa a ter essa preparação com os noivos com 12 meses antes. Então, assim, em fevereiro de 2020, foi, mais precisamente aqui em Montes Claros, o decreto de que teria que fechar tudo saiu no dia 18 de março. Eu lembro disso até hoje, foi numa quinta-feira. Então, assim, dia 18 de março, as noivas já tinham fechado comigo em março de 2019. Então, assim, a gente já vinha aí há um ano com toda essa preparação, fazendo tudo. Então, os casamentos de março, abril, já de imediato, né? Março, abril, maio, até maio, já teve que ser, no mesmo momento, todos já deviam ser cancelados, assim, entre aspas, no primeiro momento, né? Ter esse cancelamento. Então, assim, fevereiro de 2020, eu estava com a agenda super lotada. A nossa, eu não sei nem falar assim, o tanto que estava corrido, porque eu ia me casar em abril também, então ainda estava fazendo tudo no meu casamento e mais esse tanto de cliente que a gente já estava trabalhando também, né? Então, era um ano muito promissor, começou um ano muito, muito, muito bom. Foi realmente assim um choque na hora, porque, igual eu falei, a minha agenda de um ano já estava toda programada, já estava tudo sendo feito, todo esse contato, tudo. Não foi uma coisa que eu comecei a ter um contato com a cliente na hora, né? Então, e os planos para 2020 eram... eu tinha planos de... aumentar a produção mesmo, quadro de funcionários, maquinário, tudo. Já estava tudo planejado. Eu já tinha planejamento para novembro de 2020. Para até novembro de 2020 eu já estava com tudo planejado. Pois é. Aí chega, como você mesmo falou, quando foi em março, foi publicado os primeiros decretos e foi não só da pandemia, lá da Organização Mundial de Saúde, aí decreto do Ministério da Saúde, decreto estadual, decreto municipal, né? E aí, como é que reagiram os seus clientes? Como é que você reagiu e como é que reagiram os seus clientes? Com toda essa... Noiva, né? Noiva, a gente tá assim, a flor da noiva, pele, né? Noiva, cheia de planos. É uma coisa, assim, complicada. A flor da pele de tudo. Qualquer coisinha que fala com a gente já é motivo para estressar, para endoidar, ainda mais quando tá chegando perto, né? Quando aconteceu isso, em dia 18 de março, o primeiro momento foi um momento...
eu posso falar assim que foi desesperador. Porque, igual, eu tinha 2 noivas que o casamento era dia 21. O decreto saiu dia 18. Elas casavam dia 21, no sábado. Isso era uma quinta-feira. Então, assim, foi um momento de muito desespero. Essas mais próximas, né, a gente já tinha até entregue praticamente tudo. A nossa última entrega é a papelaria do dia mesmo. São as coisas que a gente usa no dia do casamento, no dia da cerimônia, da recepção. Então, foi, assim, uma loucura. E, para mim, assim, ainda foi um momento muito pior, porque eu tive que saber receber a notícia das noivas, né? O desespero mesmo de mandar mensagem, de ligar, de até tentar procurar o que estava acontecendo, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Você imagina um casamento no sábado, na quinta-feira você receber que você tem que cancelar seu casamento. É coisa assim que você nunca imagina na vida passar por isso, né? É uma coisa assim que você não imagina. Então eu tive que tentar mostrar um pouco de... Eu tive que ter sabedoria, né? Eu falo que é a palavra, porque ao mesmo tempo que eu tinha que ajudar as minhas clientes, eu tinha que fazer com o meu. Então, eu tinha que estar procurando entender também o que estava acontecendo, porque meu casamento era em abril e março eu tinha que cancelar tudo, com tudo pronto, e todas, igual eu falei, até maio já estava tudo entregue. As noivas já tinham entregue tudo. Convite, já estava tudo pronto. Então, eu falo que a palavra que caracteriza nós noivas nesse dia 18 de março foi desespero. É a palavra assim, principal. Sentimento de desespero. Desespero. A Ana Tereza Melo Franco, ela mandou uma pergunta aqui, né? Ela falou assim: você chegou a ter problemas com seus fornecedores? Então. Obrigado, Ana. Valeu, Aninha. Minha madrinha. Então, assim, vamos lá, essa questão é bem, bem delicada. Por quê? Aí vem os dois lados também, né? Eu sou fornecedora e eu sou noiva. Então, eu tinha que estar do lado como noiva e como fornecedora. Mas o que eu falo, Joaquim, é que quando a gente escolhe os fornecedores de confiança, quando a gente escolhe bons profissionais, a gente não tem esse tipo de problema. Não tem. Então, assim, graças a Deus, eu vou falar assim por mim, eu agora como noiva, eu não tive nenhum tipo de problema com os meus fornecedores e parceiros, né? Porque eu escolhi para ser os meus fornecedores, os meus parceiros. Só desesperei um pouquinho minha cerimonialista, né? Que ela não pôde estar aí, que ela entrou numa reunião agora, mas tá tudo bem. Mas, assim, eu não tive problemas, não tive, graças a Deus. E também, agora me colocando como lado de fornecedora, eu também não tive problemas com as minhas noivas, com os meus clientes. Assim, a gente teve que fazer todo um remanejamento, ter um certo cuidado, tentar entender o que cada um estava passando, o que cada um estava precisando. E é aquela questão, né? Tem os dois lados. Eu falo que eu estar dos dois lados me dá um certo desespero, mas também me ajudou muito. Por quê? A gente tem que entender o lado dos noivos e o lado do fornecedor também. Então, nesse primeiro momento, foi feito... Como estava todo mundo muito perdido ainda, ninguém sabia como que ia acontecer. Eu tive noivas que falaram, vou cancelar tudo, me dá meu dinheiro de volta. Só que foi a questão que eu falei do desespero mesmo. Com o tempo, as coisas foram acalmando, todo mundo foi pensando um no outro, né? Porque a gente tem não tem jeito, a gente tem que pensar. Eu vou falar agora um pouquinho como fornecedora. Se todos os meus clientes que eu tinha agendado para o ano de 2020 me pedissem um ressarcimento do contrato. Aí você imagina o que ia acontecer. Realmente é uma situação muito delicada. É uma coisa assim que eu vejo praticamente que impossível
para todos os fornecedores, agora falando no geral, né? Então, e você estava ali dos dois lados, né? Você era fornecedor e você era cliente ao mesmo tempo. E era cliente. Então, assim, eu tive os dois sentimentos. A vontade de cancelar tudo e o outro lado de eu não posso cancelar, eu não posso pedir esse dinheiro porque o meu fornecedor está passando pela mesma situação que eu. Porque era uma situação ainda muito nova. E os meses de março, abril e maio, a gente não sabia o que estava acontecendo ainda. A gente não sabia como que ia acontecer, como que ia posicionar os fornecedores, como que iam posicionar os noivos diante dessa situação de ter problemas, né? Que eu falo, ter problemas um com o outro. Mas o ponto-chave aí é você saber escolher os seus fornecedores. Quando você confia, quando você escolhe fornecedores sólidos, esse tipo de problema ele não acontece. Ele não acontece. Eu, graças a Deus, não tive nem com cliente e nem com fornecedor. E tem mais pergunta aqui, viu, Daniela? Pode falar. André Barbosa, ele fala assim, teve dificuldade na remarcação de data, considerando que pode haver disponibilidade disponibilidade de datas entre os fornecedores? Nossa! É noivinha aí também, ó. Casamento era de junho. André era noivinha de junho. Então, nossa, e como? Eu falo que é a pior parte. E está sendo ainda a pior parte. Essa remarcação, assim, é até difícil falar, porque eu passei por muitos problemas com relação a isso, de ter mesmo que você encaixar. Porque vamos pensar em alguns pontos, igual o local. O local que você escolhe para fazer seu casamento, o fotógrafo, o buffet, dependendo de alguns buffets, eles não conseguem fazer mais de 3 casamentos, por exemplo, por dia. O fotógrafo também, dependendo do tamanho da equipe, ele não consegue fazer 3, 4 casamentos por dia. Então, esse tumulto, ele foi e está sendo muito grande. Porque o que aconteceu? As noivas de março, abril e maio foram as primeiras, os noivos foram os primeiros a desmarcar e procurar uma nova data. Então, já foi pegando as primeiras datas. Quando isso tudo aconteceu, a gente imaginava que no meio do ano já estava tudo normalizado. Nossa, as noivas, todo mundo conversando, no meio do ano já está tudo normalizado. Aí o que aconteceu? As noivas de março, abril e maio começaram a adiar para agosto. A partir de agosto, as noivas começaram a adiar. Aí veio vindo, passou março, chegou abril, maio, aí os noivos de junho e julho já viram também que não ia dar para fazer o casamento. Aí já vem também, vão desmarcar, vão jogar para o final do ano. E assim foi. Tanto que o meu mesmo foi uma loucura, porque eu queria setembro ou outubro. E deu maior confusão, e deu até uma briguinha assim, mas eu quero tal dia, eu preciso de tal dia, e acabou que não vai ter como acontecer também, né? Já está chegando outubro e não tem como fazer também. Então, esse problema está sendo o maior de todos os fornecedores, essas remarcações. Porque como a gente trabalha com uma agenda longa, que tem buffet cerimonial e casa de festas, você fecha 2 anos antes. Então, você imagina, no ano que vem, esses fornecedores já têm as agendas deles, boa parte comprometida. Boa parte já está comprometida, não com remarcação, mas com noivos que já estão programando o casamento há 1 ano, há 2 anos atrás. Então, agora veio todos os casamentos de 2020 querendo uma nova data. Então, está virando, assim, um tumulto enorme, enorme. Assim, eu estou com a agenda já até julho do ano que vem praticamente toda cheia, com remarcação.
essa está sendo e vai continuar sendo o maior problema nosso como fornecedor, vai ser conseguir conciliar as datas. Com isso, muitos noivos foram obrigados a trocar de fornecedor, não teve jeito, porque, por exemplo, se a maioria podia aquela data e um ou dois não podiam, qual que era a alternativa? Infelizmente, era ter que desfazer de um ou dois fornecedores. Então, eu estou vendo muitos noivos que estão tendo que abrir mão desses fornecedores que eles escolheram a dedo, há muito tempo atrás, para poder ver quem é que vai poder fazer. Tentar encaixar um horário e mudar todos os planos. O maior problema está sendo esse. Conseguir conciliar os horários, a agenda de todos os fornecedores que já estavam fechados. Certo. Ô, Dani, tem uma outra. Aí, Tiago Mascarenhas pergunta assim: o que você acha melhor? Esperar a vacina ou fazer a cerimônia mais intimistas para menos pessoas? Intimista. Assim, eu estava naquela de esperar a vacina, mas eu já desisti disso. Já desisti dessa ideia de esperar a vacina, de esperar tudo passar. Vai passar, a gente sabe que vai passar, mas a gente não sabe quando. Todo mundo estava imaginando que no meio do ano, não, isso não vai durar o ano todo, não. Eu mesma fui uma noiva que briguei em grupos aí de Facebook, e quando o povo, as noivas falavam lá, cancela 2020. Eu falei, você tá ficando doida? Nós estamos em abril, você quer cancelar 2020? Tá doida? Não existe isso não. Então, hoje, no cenário atual, é até um tema aí, é o tema nosso, né, da live, é readaptar. Não tem jeito. A gente tem que eu adiei para o ano que vem, né, mas já foi a minha data limite e, assim, eu já falei com os meus fornecedores, com pandemia ou sem pandemia vai ser essa data. Então, nós vamos ter que readaptar. E é o que está acontecendo muito aqui já, muito. Eu tive alguns casamentos, agora já, de noivas que eram dos primeiros meses, né, do primeiro semestre, remarcaram para agora, para o segundo semestre, chegou e tiveram que readaptar. Tiveram que readaptar a lista, readaptar local, o tipo de cerimônia, tudo. Então, e a maioria acabaram tendo que casar no civil. Eu mesmo fui uma delas, porque não tinha como no cartório, se você marcou e eles voltaram a fazer, se você não vai, você perde a sua taxa, né? Então, você tem que vir e pagar tudo de novo, se você quer abrir mão de fazer naquela época que eles determinam. Só que aí tem dois lados. Tem noivos que realmente eu falo aqui, não, espera, vamos esperar para ver como é que fica, espera até ano que vem, porque tem noivos que não tem problema de aí mais um ano, ou não creio que vai ser 2, não, mas vamos colocar mais um ano aí. Aí qual só o risco de um desistir, né? Com esse tempo todo. Tá acontecendo muito isso, viu? Já tem muito. Mas de qualquer forma, vão adaptando. Sim, mas eu acho que tem que ir pela necessidade, pela vontade dos noivos. Se você acha que você tem que adequar a sua lista para poder fazer de acordo com o que está sendo permitido, faça. Eu falo isso com as minhas noivas. Se não, Dani, vamos esperar até o ano que vem, o que você acha? Não. Vocês estão bem para esperar até o ano que vem? Espere. Porque é aquela questão também que eu falo, né? Eu tive alguns casamentos que foram já casamentos de novembro e dezembro, que os noivos já adiaram para fevereiro e março do ano que vem. E aí, será que vai estar diferente de agora? A gente não sabe, não tem como prever, a gente não tem nem ideia o que vai acontecer. Será mesmo se vai estar diferente da situação atual? Corre o risco de você chegar em fevereiro e março do ano que vem e estar do mesmo jeito. E aí, se chegar e tiver do mesmo jeito, você vai fazer ou você vai jogar mais para frente? Então, eu falo que é mais da vontade mesmo, sabe? Assim, quando as noivas falam, vou fazer, eu falo isso mesmo, vou fazer. Vou adiar, vou adiar. Tem que ser o que os noivos estão
sentindo o que eles devem fazer. A questão do sentimento e também eles que vão estar definindo a questão se vão realmente adequar a uma nova realidade ou se vão esperar aí, com o mesmo público, esperar uma vacina, esperar o tempo passar para que eles possam fazer com o mesmo público, né? E quando se vai adaptar, quer dizer, se ele pensava em 200 convidados, de repente pega essa lista e diminui para 100, diminuir para 100, para 50, mas que dê segurança a todos, né? Sim. É uma forma mantendo a festa em segurança, né? Acho que isso que é importante. Sim. Né? Mas, eu fiquei mais feliz hoje, assim, com questão de quantidade, né, de pessoas. Claro que tudo tem que ser com cuidado. Hoje a gente já está tendo alguns eventos em Montes Claros. O decreto nosso é liberado somente para 30 pessoas, né? E estão acontecendo alguns para recepção. Para cerimônia religiosa, as igrejas elas já estão podendo fazer cerimônias, dependendo do tamanho da igreja para a quantidade de convidados, né? Uhum. Mas para recepções aqui em Montes Claros está liberado somente 30. Só que hoje eu fiquei um pouco feliz com isso, com quantidade, porque eu tenho uma noiva que vai casar na Bahia. E ela está lá resolvendo algumas coisas e me mandou uma mensagem hoje falando que lá em Ilhéus já está liberado eventos particulares, né, como recepções para casamento, para 100 pessoas. Então, assim, eu falei, tá vendo? Já existe uma proposta de pessoas da área de eventos para eventos nesse número de pessoas, para 100 convidados, tudo adaptado, com todos os cuidados. Já tem essa proposta, já existe essa proposta e cada cidade vai pegando ou não. Montes Claros ainda não está adequando, mas eu fiquei muito feliz de saber que lá na Bahia, agora em setembro, já estão podendo realizar casamentos com 100 pessoas. Ok, mas dentro de toda essa análise de tudo que aconteceu, né? De sua lista, de primeiros sonhos, os projetos seus iniciais, né? Os projetos iniciais, a quantidade. Já passamos da metade do ano, nós estamos em setembro. Né? Já acabou o ano. Considerando aqui o que estava programado para 2020, no seu trabalho, né? Sonhos, projetos, né? Que estavam todos programados para 2020. Qual a proporção, qual a porcentagem que você acredita que foi adaptada, adiada, interrompida de tudo que estava, né, de tudo que estava programado, né, da sua agenda? Qual foi esse percentual? Só para a gente ter uma noção aí da trabalheira que você teve. vamos colocar 90% adiaram. Graças a Deus, adiaram, 90% adiaram. Eu tive um cancelamento só, de festa mesmo. Que aí eles resolveram fazer para 15 pessoas. Somente os pais, irmãos e acho que 2 casais de amigos. Então, assim, somente um cancelamento. 90% adiaram. Algumas para esse ano ainda, outros, a maioria para o ano que vem. Mas eu falo que casamento é tão sonho que as noivas, a gente ainda acredita que pode acontecer. Só que agora a gente já está acostumando um pouco mais com a ideia de ter que readaptar. Eu não acredito, tomara que eu esteja enganada, nos próximos meses, para o ano que vem mesmo. Eu falo que até o meio do ano que vem. Eu não estou acreditando que vai acontecer casamentos muito grandes, não. Para 300, 400 pessoas, igual a gente vê. Mas eu estou bem confiante que os casamentos para 200 pessoas, no começo do ano que vem, assim, março, abril, eu creio que já pode ser que comece a liberar. Porque todos os lugares estão se adequando, né, Joaquim? Igual... Restaurante, vamos falar por Montes Claros. Montes Claros os restaurantes já estão funcionando normalmente. Então, assim, por que se um restaurante pode adequar, uma recepção não pode ser adequada também? Por que você
tem um local que cabe 1.000 pessoas, você não pode adaptar um evento com a redução, um limite de pessoas de 50%. Então, assim, é um local bem grande. Você colocar 500 pessoas no local que cabe 1.000, você vai cumprir com todas as exigências que tem, distanciamento. É claro que tem algumas coisas, aí vem aquela questão, né? As pessoas falam, mas festa é diferente, o povo começa a beber, começa não sei o quê. Mas tem que ter um certo controle, tem que ter um certo controle. E, assim, a gente fica confiante que no começo do ano comece essa liberação de 100, 200, mas aí vem readaptação também. Vem a readaptação, porque muitos casamentos eram para 200, 300, 400 pessoas. Então, eu creio que ano que vem também vai ser um período de readequar. Também diminuir lista, colocar somente pessoas mais próximas mesmo. Tá todo mundo, as noivas estão falando, é bom que eu estou revendo algumas coisas, né? Aí agora com isso está todo mundo revendo convidado, está revendo tudo, né? Não dá para chamar os amigos do pai e da mãe, todo mundo, vizinho, todo mundo. Então, essa readaptação ela vai ser normal. Mas aqui a minha porcentagem foi 90% adiado. 90% adiaram e um só cancelamento, graças a Deus. Mas aqui agora a gente está. Eu trago aqui de novo para seu ateliê, certo? Hoje, o ateliê Pérola Brasil, né, como ele está atuando? No ponto de vista, talvez, dos cuidados referentes às medidas preventivas, certo? E restritivas, relacionadas ao atendimento no ateliê. Quer dizer, quem quer procurar o seu ateliê, quais os cuidados que vocês estão tendo? Assim, baseado nos decretos. Sim. O nosso atendimento aqui, ele já é um atendimento, ele sempre foi um atendimento mais personalizado. Tanto que aqui o nosso espaço não é um ponto comercial aberto. Eu sempre atendi com o horário agendado. Eu sempre tive esse controle também de não ter, não por causa de pandemia, já era um costume meu, até por causa de produção também. A gente precisa de tempo para produzir. Então, as reuniões que eu faço, elas sempre foram individualizadas. Eu não atendo mais de um casal, por exemplo, por vez. Eu agendo o horário. Então, isso continuou da mesma forma. O meu local aqui existe um distanciamento. Eu tenho uma mesa grande em que eu fico de um lado, o casal, os clientes ficam do outro lado. E os cuidados normais que a gente tem que ter no dia a dia normal, né? Álcool em gel, uso de máscara, tudo isso eu exijo aqui. Mas o meu atendimento, quando eu retornei a atender, eu continuei da mesma forma, porque eu já faço esse atendimento mais personalizado. O atendimento nosso aqui, ele é bem individual, então eu não consigo ter tumulto. Aqui os meus clientes sabem, podem ficar despreocupados com isso. E hoje eu restringi a questão de atendimento por dia. Eu não faço mais de 2 reuniões no dia. Se eu tiver 2 reuniões, eu atendo de manhã e uma à tarde. Ou de manhã e à noite, alguma coisa assim. Mas eu restringi o atendimento por 2 por dia. Mas correr o risco de ter essa aglomeração aqui não vai acontecer, não. Porque eu já fazia esse atendimento personalizado. Eu acho que vai ser a tendência agora também, né? Vai ser esse atendimento online. Eu já fazia muito atendimento online também, no Instagram, WhatsApp, já fiz. Eu faço muitas e muitas vendas assim. E o atendimento individualizado. E isso só tem a aumentar. Isso vai ser tendência aí, esse tipo de atendimento. É o que a gente vê, né? Essas mudanças dessas tendências. E como você mesmo. E aí, como você está tratando de sonhos, com todo esse acontecimento, todo esse processo, o que é que você está pensando aí, ou já pensou em alguma estratégia de buscar novos clientes, né? Já que esses que você já foram adiados, já foram adaptados, montando o ateliê, né? Está montando uma nova estratégia de buscar clientes para essa nova realidade?
Sim, sim. Eu falo que hoje as redes sociais é a maior estratégia de de tudo, né? A única ferramenta que a gente tem de início, quando surgiu o estudo, todo mundo em casa, todo mundo trancado, eram as redes sociais. Era onde você tem, né, a oportunidade de continuar aí. Então, eu voltei mais o atendimento para as redes sociais, para o WhatsApp, mas é o que eu estou falando. Aqui na minha situação, eu não precisei readaptar muito com relação a isso, por já ter um trabalho mais individualizado. Sim. Por ser um trabalho mais individualizado, eu só reforcei a questão das redes sociais, de divulgação, de atendimento mesmo, e tentando atender mais por esses meios, porque é o que a gente tem hoje, né? É o que a gente tem. Então, aquele primeiro momento foi mais voltado para isso mesmo, mas até que, graças a Deus, eu não precisei readaptar. Hoje, o que vai ser readaptado? É a questão mesmo dos produtos, porque aí agora a gente vai readaptar a realidade daquela cerimônia, a realidade daquele casamento. Coisas que eu nunca tinha feito. Casamentos para 15, 20 pessoas. Eu nunca tinha feito. Nunca tinha chegado uma noiva aqui e eu vou fazer um casamento para 15 pessoas. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas antes de pandemia, já era possível ver. Era uma tendência que já estava vindo bem forte. Aí aconteceu isso da pandemia, só concretizou o que já estava vindo acontecendo. Esses casamentos mais intimistas, eles já eram tendência. Já era anunciado mesmo antes de pandemia. E foi o que aconteceu. Então, eu estou me readaptando nessa parte aí agora, de atender noivas que vão ter casamentos com 15, 20, 30 pessoas. Essa está sendo a realidade nossa no momento, que não era e agora está sendo minha realidade aqui. Dani, tem uma pergunta aqui de Juliana Rodrigues. Juliana. O que você aprendeu com tudo isso, Dani? Vixe, eu aprendi muito, 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 muito. Eu falo que hoje eu conversei com uma fornecedora e ela falou uma coisa que é realmente o que aconteceu aqui comigo. E eu creio que com muitos da minha área, nós da área de eventos, né, que sempre veio com o estudo muito cheio e tudo, eu aprendi a dar um pouco uma freada. Até o começo desse ano, eu estava num ritmo de trabalho assim muito, muito, muito acelerado. Eu falo que eu estou vendo muitas pessoas comentando isso, né? Essa pandemia veio um pouco para a gente parar um pouco o ritmo de vida da gente e ver assim, e agora? Como é que vai ser? Se eu estou dentro da minha casa, obrigada. E aí? Então, eu aprendi muito isso. A questão uma volta na outra. A questão da estratégia, né? Que você falou. Eu aprendi que hoje eu posso tentar não trabalhar, não é trabalhar menos, né? Mas eu consegui atender as pessoas mais individualizadas, ter mais cuidado com elas, ter mais tempo para lidar com elas, né? Porque às vezes a gente estava tão atarefada que você não conseguia dar a atenção que a gente precisava dar. Mas o meu principal aprendizado foi esse, foi mesmo dar uma freada, sabe? Nessa situação toda. E eu falo que isso foi para todo mundo, né? Não foi só para a gente, não. E readaptar, né? Porque eu não imaginava nunca eu tendo que readaptar e tentar reestruturar tudo novamente. Isso é um aprendizado e tanto, né? E aí que quando você coloca tudo que passou, tudo que está acontecendo, e você conseguiu, né? Eu estou vendo aí que você conseguiu fazer aí
sua adaptação desses sonhos e tá conseguindo fazer muito bem, né? Isso, tanto que você colocou que não perdeu o cliente, que teve vários clientes aí, que 90% só adiaram, né? Só outros adiaram. adaptaram. E muitos novos clientes nesse período também. E é isso que eu ia perguntar. Graças Tem a Deus. gente chegando para você fazer dentro dessa nova metodologia, né? Sim, sim. Muitos. Eu falo que assim, é o que a gente fala, é a hashtag nossa, o sonho não acabou, né? Não cancele, remarque. Sim. O sonho não passa. Não tem jeito. A gente vive de sonhos, a gente vive disso, de ter o porquê querer viver, né? Porque se a gente não tiver sonhos, não tiver um ideal, não tem significado para continuar, não. E graças a Deus foi isso que fez a gente continuar aqui. Lógico que foi num ritmo bem menor. Eu olho assim a minha agenda do ano passado, todo mês no mesmo período, né? É claro que foi muito maior, sem comparação. Mas, diante da realidade que a gente está vivendo hoje, graças a Deus, muitas noivas ainda estão sonhando, estão readaptando, mas vão fazer sim seus casamentos e a gente não perdeu cliente nessa pandemia. Graças a Deus, não perdemos. Ganhamos muitas. Que bom, viu, Dani? Que as noivas continuam pensando assim e que você aí do ateliê Pérola Brasil, continuar atendendo esse sonho, precisa realizando esse sonho. Agora, eu gostaria que você, nas suas considerações finais, se quiser colocar aí a questão das expectativas e perspectivas, né, de Brasil, de ateliê Pérola Brasil, né? Quais são suas perspectivas? E já aproveitando o momento, te agradecer muito pela tua presença, né, eu que agradeço. Que vem aqui falar do seu ateliê, desses sonhos, né, que tanta gente, vamos dizer, pode ter interrompido, mas pode ter adiado, mas não só do seu ateliê, cancelado, mas desse Brasil e do mundo afora. Sim. Falando agora, em setembro, as minhas perspectivas são muito boas. Eu repasso isso muito para as minhas clientes, sabe? Que claro, não tá acabando, a gente pode estar perto de acabar, como a gente pode estar muito longe ainda, a gente não sabe. Então, pelo fato de não saber, né, como que vai ser, como que vai ficar, as minhas perspectivas são muito boas. A gente está fazendo muitos casamentos agora, esse ano ainda, noivas adequando, fazendo da forma que dá para fazer, adiando, mas não deixando de sonhar, não deixando de sonhar. Eu trabalho aqui com sonhos, vou continuar sonhando, né? Seja da forma que der para ser, a gente tem que continuar sonhando, a gente não pode desistir, porque as coisas estão voltando ao normal. Talvez um novo normal, não sei, mas estão voltando. As coisas estão começando a tranquilizar, nós estamos começando a tranquilizar, né? Agora a gente está vendo como é que é, porque o começo foi muito desesperador, porque ninguém sabia o que era, né? Todo mundo achava que se pisasse o pé na porta, estava caindo e morrendo, mas a gente começou a ter calma, ter tranquilidade, não desesperar, e as coisas vão se encaixando. E graças a Deus estão se encaixando. Graças a Deus, igual eu falei, muitos novos noivos vieram para a gente agora nesse período de pandemia, nesse ano, já preparando os casamentos para o ano que vem. E eu fico muito feliz de ver todas muito empolgadas. E eu tenho que ter essa vontade, né, de realização, porque eu tenho que empolgar elas também. Eu tenho que mostrar para elas que o sonho continua, que a gente tem que continuar, que a gente não pode parar, não, que vai acontecer, vai realizar, se for 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, o que for. Mas vai acontecer, vai ser lindo, que na época que tem que ser, no dia que Deus escolher, vai ser tudo lindo e vamos continuar sonhando, que o sonho continua. Não cancele, remarque. Não cancele de jeito nenhum. Vamos fazer, porque as coisas estão voltando ao normal. Graças a Deus. Dani, as pessoas que estão aí nos acompanhando, né?
elas estão parabenizando pela sua fala e, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço, e que gente. Deus possa abençoar você, sua família e os seus negócios. Fique com Deus. Amém. Viu? Amém. Obrigada. Fique com Deus também. Agora continua conosco, né? Continua conosco. Vamos, sim. Vou convidar aqui o Antônio César Silva, professor, psicólogo, psicanalista e biólogo. João pode já colocar, pode trazer o César para a tela, né? Ok. Então, César, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Joaquim Francisco. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos que acompanham essa live. César, é comum falar que o Brasil só começa as atividades após o Carnaval, né? Mas todos nós traçamos aí planos, idealizamos sonhos, pensamos em realizar sonhos e mais sonhos, casar, comemorar aniversários, batizados, formaturas, pensamos em viagens, né? Seja comemorações ou seja apenas perspectivas, grandiosas ou modestas, mas todas as carregadas de significado e emoções. Existe uma entrega, uma dedicação ampla e profunda para a realização de um sonho? Então, eu acho pertinente essa pergunta, principalmente, vamos imaginar aí o Réveillon de 2019, uma canção que todos nós, a grande parte da população, canta, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E aí, no mês de março, deparamos com o vírus, o coronavírus, né? O novo coronavírus. Costumamos chamar de deparamos com o real. Deparamos com algo sem nome, né? Inominável, intangível, e que nos deixou apavorados. Os sonhos. Eu vou trocar um pouquinho a palavra sonho por causa. É possível, sim, que alguém invista, né, em um grande sonho? A primeira pergunta seria, eu, enquanto psicanalista, perguntar para a pessoa, né, o que ela imagina disso, né? O que ela pensa, como que ela está pensando agora nesse exato momento. Mas, de uma maneira geral, sonhar, como a nossa colega colocou, a Daniela, é o futuro, é pensar no amanhã, é acreditar que o amanhã virá. E aí, é claro, é óbvio que sonho grande, profundo, não é? A gente não pode ter você não pode focar em apenas um sonho. A psicanálise vai dizer de um investimento libidinal, uma energia. Outras abordagens dizem assim, é preciso sonhar em diversos aspectos, em diversas áreas. Você não pode focar apenas no sonho, porque talvez vai virar aí, pode se transformar numa psicopatologia. E aí, se você perde esse sonho, você adoece e não consegue reerguer. Então, o que você coloca, que você acredita que então há pessoas que dedicam suas energias, suas finanças na realização de um sonho, a ponto de tornar uma propriedade, até uma exclusividade dentro de um projeto de vida? Então, Vaquim, vamos imaginar aí, vamos pegar grandes personagens da história.
Vamos pegar Nelson Mandela, vamos pegar Gandhi, vamos pegar Teresa de Calcutá, vamos pegar aí a Santa do Brasil, a Santa Dulce dos Pobres, vamos pegar aqui de Montes Claros o Padre Henrique, né? São pessoas que dedicaram exclusivamente na realização de um sonho, de uma causa. Se você perguntasse para um deles, tivesse essa oportunidade, valeu a pena? Pode ser que eles dissessem, sim, valeu a pena. Faria tudo novamente, né? César, eu posso pulverizar todos os meus sonhos, ter vários sonhos, e que eles vão dar certo, essa garantia nós não temos. Nem no sonho único e nem no sonho pulverizado. Meu amigo, aí veio, como você mesmo falou, né, que nós ficamos diante do inimigo sem identidade, né? Não tinha nome e não tinha rosto, né? Só que diante desse inimigo, com pouco conhecido, né, vamos dizer, desconhecido, muitos serviços foram impedidos de serem executados, mercadorias não circulavam e às vezes circulava de forma precária, né? Em muitos países chegou até a faltar a questão da mercadoria. O que não era essencial para uns, né, poderia ser. E muitas vidas perdidas, como nós vimos aí no início, foi assim assustador e continua sendo assustador, porque continua todos os dias. São muitas pessoas no mundo, no Brasil, em nosso estado, pessoas aí perdendo seus entes queridos, né? Diante desse cenário, César, como você crê que ficaram as pessoas que sonharam, planejaram, né? Que projetaram esse sonho do casamento, da viagem, que você colocou opcional, vamos dizer assim, mas e esse sonho que a Daniela trouxe aqui, que era o sonho do casamento, da festa personalizada, como você acredita que a cabeça dessas pessoas ficaram? Então, na escuta, nós percebemos muito sofrimento, não é? Por quê? Para nós, a pandemia é algo, para a nossa geração, algo raríssimo, né? Nós não tínhamos vivenciado uma pandemia nesse nível, né? Tivemos H1N1, tivemos o Ebola, mas o coronavírus, o novo coronavírus, foi algo, vamos dizer assim, aterrorizante, né? Então, diante disso, o sujeito com seus sonhos, né, interrompidos, se apavorou, né? Adoeceu. E aí eu acho interessante nas discussões com alguns colegas, né? Quem já tinha uma predisposição, quem tinha, por exemplo, um transtorno de pânico, quem tinha a depressão, né? Como que esse sujeito está lidando? Nós demoramos, a saúde mental demorou de localizar esses sujeitos, porque eles ficaram em casa, em isolamento. Imagina, né? Então, em casa, isolados, sem esse apoio afetivo, etc. E com seus sonhos interrompidos. Imagine que adoecimento psíquico. Não é? Então, assim, eu até disse também para os meus alunos da faculdade a questão de como que o sujeito, como que a sociedade não preocupou, eu acho que não houve uma preocupação assim, vamos escutar o sujeito, vamos colocar a psicologia na linha de frente. Depois, com o passar dos dias, aí o pessoal foi percebendo, não, tem algo aí muito mais gritante. E pós-pandemia vamos ter, né? E já estamos tendo, óbvio, né? Durante a pandemia e pós-pandemia. Então, eu diria, um termo bem comum para nós, frustrados. A frustração. Todos sabem lidar com a frustração? Não.
né? Não é todo mundo que sabe lidar com a frustração. Às vezes é preciso, para um processo terapêutico, é preciso entrar em análise, né? E a gente pode pegar, por exemplo, vamos supor uma criança, né? Que pede para os pais algo, o pai fala não, a criança começa a dar uma birra, algo tão intenso, né? E que não soube lidar com o não. Imediatamente, alguém fala, toma, recebe isso aqui. Não deixa a criança se frustrar. Então, nós necessitamos, sim, dessa frustração. Só que na pandemia, né, ficou bem nítido isso, né? Não só a questão da frustração, né, Joaquim? Eu penso que tudo foi escancarado agora. Tudo foi escancarado. Principalmente no Brasil. Né? A pobreza, né? O binômio aí, pobreza-riqueza. Quem é rico ficou na sua mansão, recebendo, né? O que todos os, vamos dizer assim, tudo que ele quis, né? Sendo bem tratado. Mas e quem teve que sair para trabalhar? A desigualdade social. Então, eu acho que o Brasil estávamos nós fazemos parte dessa nação, estávamos com os olhos tapados. A pandemia vem e escancara tudo. Olha quanta frustração. Os sonhos não realizados e de outras mazelas. O sujeito pensar assim, como que eu vou fazer um exame? Em qual hospital que eu vou? Eu não tenho plano de saúde. Aí começaram vários anúncios, né? Tal laboratório está fazendo exame, R$ 200. Como assim? Né? O sujeito, claro que graças a Deus nós tivemos aí uma participação bacana da nossa saúde, né? De Montes Claros, né? Nos ESFs e tudo, mas tem locais que isso não aconteceu. Né? Então veja que a frustração é de todos os aspectos. Aí você coloca e chama atenção para uma questão social muito séria no Brasil, né, no mundo, mas vamos colocar aqui no Brasil, em Montes Claros. E aí, do pobre, do rico e tal. E a questão da acessibilidade à educação, à saúde, inclusive o ano letivo, quando a gente fala de sonhos e tal, quantos não sonhavam entrar na faculdade esse ano, né? E esse sonho foi interrompido. E quando você fala assim, também da questão da saúde, dos exames, das cirurgias eletivas adiadas, ou até canceladas, né? E aí eu pergunto para você, pensando no que foi colocado aqui por Daniela, né? E também tantos outros sonhos, tantos outros propósitos interrompidos, como reerguer, podem reerguer após essa interrupção drástica que aconteceu? Após as mazelas. Sim. Eu penso que teremos um novo planeta. Um planeta onde algumas características elas precisarão ser retomadas ou talvez recriadas, reinventadas. Por exemplo, criatividade. O sujeito se reerguer, não é? A Daniela deve ter feito isso no seu ateliê, está fazendo isso. É preciso criar, recriar. Flexibilidade. Então, no mundo anterior, era isso e pronto e acabado. Agora, pós-pandemia, não. Né? Vai ter que ser mais flexível. Então, criatividade, flexibilidade, diversidade, reinventar. Então, para o sujeito reerguer, eu imagino que ele vai precisar disso. Ah, César, mas é difícil isso, não é fácil, não. Né, na teoria é tranquilo, mas aí que vem, tem que procurar ajuda, né? Eu acho que ajuda na terapia, ajuda nas conversações, né? O Millet vai falar, um grande estudioso, essa questão de conversar sobre o assunto, né? Reúna pessoas próximas, pessoas que você pode conversar. A palavra cura, não é?
Talking Cure, que é o quê? A cura pela palavra. Então, converse com pessoas, né? Dialogue com pessoas. A parte espiritual, interessante isso, né? A espiritualidade, não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade. É uma forma também, né? A gente tem escutado isso, né? Pessoas que falam assim, nossa, eu agora estou mais próximo de Deus. Então, é uma forma, talvez, que o sujeito vai encontrar de reerguer. Né? Eu agora resolvi fazer uma graduação, eu vou estudar, eu vou dar um jeito. Veja que está tendo alguns movimentos para reerguer do que aconteceu. Isso é interessante, né? Isso é ressignificar, isso é elaborar. Né? Então, agora eu gosto muito do termo deixar a palavra circular. Né? Conversar sobre isso, né? Converse com a namorada, converse com o namorado, converse com o noivo, converse com os filhos, conversa com os familiares, não é? Uma roda de conversa. E ali começar a falar sobre isso, sobre o seu sofrimento. César, mas eu não confio. Eu quero procurar uma ajuda especializada. Aí, no caso, psicóloga, né? E outros serviços. E aí, a gente, só acrescentando aqui que essa pandemia, como nós falamos, ela trouxe muitas mortes. E assim, num curto tempo, né? Você vê que a morte era coisa rotineira, aliás, é coisa rotineira na nossa vida. Porém, com a pandemia, foi um número maior, né, num tempo curto, da mesma doença. E quando você colocou, nós não vivemos isso. Só o tempo da gripe espanhola, há 100 anos atrás. Né, para começar, que foi desse jeito, quando os movimentos de um país para outro, ia de navio, tá? Totalmente diferente do mundo de hoje. Né? Não tinha avião, não tinha essa quantidade de avião, não tinha a internet para estar aproximando a gente como isso hoje. Tá? Né? Mas eu pergunto a você, né? Lidar com a morte tem essas questões. A gente nunca acostuma, mas agora ela está muito mais próxima, vamos dizer assim. O que você tem a dizer para esses familiares que perderam o ente querido? E o que é que você tem a dizer para os profissionais de saúde que lidam com isso todos os dias, todos os minutos e todos os segundos de sua vida? Eu quero, nessa live, parabenizar os profissionais da saúde. Que estão à frente, né, aí da Covid-19. Não recuaram, né? Interessante, não recuaram. Muitos enfrentaram, muitos morreram. Olha que interessante, né? Então, parabéns, quero deixar bem nítido aqui, bem enfático. Parabéns. Mas são sujeitos que necessitam de cuidados. Por quê, Joaquim? Eu vejo que eles estão fazendo, muitas vezes, um trabalho até mesmo do psicólogo. O médico que está lá com o paciente com Covid-19, no isolamento, sem nenhum contato com ninguém, é esse sujeito, é esse médico, é essa enfermeira, é esse técnico de enfermagem, é que tem essa possibilidade de diminuir o sofrimento desse sujeito. Né? Então, esse médico, ele precisa, sim, de apoio, ele precisa de ter pausas para descansar, ele precisa, talvez, dias alternados, né? Eu não vou trabalhar hoje, não trabalho amanhã. Olha que interessante para a classe que está aí, né? Que está à frente. E, mais uma vez, né? Nós precisamos nos preocupar, sim, com os profissionais que estão na linha de frente. Né? Porque também para eles isso não é fácil. Não é? Imagina alguém que morre e aí dali já sai, não é? Lacrado, né?
caixão lacrado, etc e tal. Foi o último contato que o sujeito teve, foi com o médico, ou com o técnico, ou com o enfermeiro. Não teve outro contato. Como que esse sujeito, agora eu, enquanto psicólogo, psicanalista, como que está lidando com isso? Será que é simples? Será que é tão fácil assim? Né? Então, é preciso que a gente, que a sociedade, que a saúde pública preocupe com isso. Né? Invista nisso, cuide disso. Aí, César, aí você colocou essa questão do profissional, né? E como diz o brasileiro, tem que tirar o chapéu para eles mesmos, porque na sua missão, assim, estão cumprindo sua missão de forma excepcional. Excelente. Nós temos muito que parabenizar mesmo esses profissionais. E aí eu coloco também, quando você colocou, que um profissional que chega ali, o último contato com aquele paciente, que sai do hospital lacrado, com o caixão lacrado, e ele sai dali e vai para sua casa, para sua família. Né? Imagina a cabeça como é que está. Né? Mas agora, a outra que eu coloquei, mas ainda só para você, e essa família? Como que essa família hoje pode, no sentido, não faz a despedida do seu ente querido? Sai de lá do hospital direto para o cemitério, ele não faz o velório. Né? E aí, como é que essas famílias devem proceder? Como Nossa, fica? que bom. Uma pergunta também que eu acho que todos nós, que a sociedade precisa se preocupar. Na nossa cultura, nós todos já passamos por isso, né? Quando você tem uma pessoa doente, que faz várias internações, que fica ali no hospital, volta para casa, etc e tal, de uma certa forma, você vai elaborando, você vai pedindo perdão, né? Vai Ô pai, aceitando. perdoa, porque eu fiz isso. Ô mãe, olha, mãe, eu te amo, né? Mãe, não me deixe. Mãe, olha, desculpa que eu fiz isso, né? Meu irmão, me perdoa, né? Eu devia ter sido melhor com você. Ah, olha que bacana. É um tempo para trabalhar isso, trabalhar o luto. Já na Covid-19, não tem esse tempo. Não tem. Aí nós, psicólogos, né? Olha que trabalho que a gente precisa, nós precisamos investir nisso, né? Porque o sujeito, além disso, de não ter trabalhado essa questão lá com o paciente, vem depois a falta do enterro e do velório. Hoje, em Montes Claros, eu não saberia dizer se o decreto liberou 10 ou 20, eu não sei. Mas, no início, não liberava ninguém. Teve países que ninguém compareceu, que não podia comparecer ninguém. Agora, vamos nos colocar no lugar do outro. Imagina alguém que você ama muito, não é? Saindo do hospital, indo direto para o cemitério, ser jogado numa vala, onde você não deu para ele um enterro, um velório digno. Então, enterro e velório dignos, de uma certa forma, são formas de elaboração do luto, de despedida. A Covid coloca isso para a gente, né? Opa, não vai ter nem isso. Não vai ter. Olha que sofrimento. E a gente tem escutado isso, né? Escutado. Recentemente, numa conversação, alguém falou assim: olha, o hospital ligou, corremos para o cemitério. Quando chegou lá, já tinha enterrado. Enterrou um outro na frente. E aí, o que eu faço? Olha que sofrimento do sujeito, né? Não teve oportunidade nem na hora de colocar ali o caixão. Então, isso, Joaquim, vai ter que ser a sua pergunta, né? O que fazer com isso? Com essa Nós temos que família. O que falar para essa família? o que falar para essa família. E aí a gente está buscando agora algumas estratégias. Por exemplo, alguns países, Estados Unidos, Singapura, já está fazendo o quê? Por exemplo, um velório online. Aqui eu nunca vi em Montes Claros ainda, não presenciei. Como que seria isso, um velório online?
Talvez nessa live aqui agora, quem está escutando, quem está participando... Não é, César? A ideia... Então, um velório online, né? Como que você... porque é uma forma de, pelo menos, a pessoa se despedir, né? De realmente ter uma despedida. Outra coisa que a gente está, que eu vejo também que é importante, aí já é algo mais assim que eu fico pensando de acordo com meus estudos, é reunir a família, né? E ali fazer um velório simbólico, né? Por exemplo, vamos falar do nosso pai que faleceu. César, isso não é fácil, não, mas né, acho que é uma possibilidade. Sim. E cada um fala algo, né? Papai era bom, papai era carinhoso, papai era generoso, papai... Então, ali é uma forma de dizer, né? Alguém pode colocar a foto do pai ali, né? Pode colocar a foto do pai. Isso são coisas que eu fico pensando, tá? Então, assim, coloca a foto do pai e faz uma prece, faz uma oração, né? De acordo com a sua religião. É uma forma de se despedir, né? Vamos dizer assim, simbolizar, tentar elaborar esse sofrimento. Tá vendo aí? Assistir live também é cultura, né? E você traz aí duas questões, né? Duas sugestões que em Montes Claros nós não estamos acostumados a ver ainda. Pode até acontecer aí, mas nós não participamos nem do velório online e nem desse momento de oração. Mas, César, mas foi importante que você colocou aí em relação aos sonhos, né? Em relação aos sonhos adaptados, interrompidos, tal. Você colocou bem claro para a gente como reerguer diante de tudo isso, de todos esses impactos da pandemia, e colocando principalmente a questão das perspectivas, e isso traz para a gente aí vamos dizer assim, que nós não podemos abrir mão da luta para diminuir a desigualdade social. Eu queria que aí você tem os seus minutos para você fazer suas considerações finais. Aqui nós já estamos aqui no adiantado da hora, né? Mas faça suas considerações finais e desde já nós agradecemos a sua presença, de ter aceitado esse convite, um profissional excelente, um psicanalista de mão cheia, né? E quem está nos assistindo, que quiser depois procurar César, ele tem o seu consultório, né? Só se quiser deixar também os contatos, pode ficar à vontade, viu? Então, de considerações finais. Estamos diante, ainda, né, apesar que já conhecemos um pouco sobre a questão do vírus, do coronavírus, já sabemos bem mais, né? Anteontem, conversando com o médico, ele falou assim, César, no início, em março, a gente não sabia fazer quase nada. Hoje a gente já sabe fazer alguma coisa. Então, há um crescimento aí, né? Há uma, vamos dizer assim, uma experiência, né? Isso tem realmente deixado a gente mais tranquilo. Tomara que a vacina aconteça, óbvio, que ela chegue e que não haja brigas políticas, né? Que a vida seja valorizada, que a vida seja colocada em primeiro lugar, né? E a palavra reinventar, né? Vamos reinventar, vamos recriar, né? Vamos acreditar, sim, que o amanhã vai ser melhor. Claro que pós-pandemia não tem, imagino eu, né? Nós não teremos aquele mundo, aquela normalidade, né? Vamos dizer assim, que existia. Apesar que essa palavra normalidade e patologia, elas são muito, né? O que é normal, o que é patológico, a gente nunca sabe. Mas, enfim, vamos acreditar. Eu gosto muito, assim, tem um verso da Cecília Meirelles, que diz o seguinte, eu vou ler, tá? A vida só é possível reinventada. Aí, no final do poema, ela coloca, mas a vida só é possível reinventada. E a psicanálise, ela trabalha com reinvenções. Vamos reinventar.
e vou aproveitar a sua fala do reinventar e quero uma mensagem específica para as noivas, para os noivos, né? Para esse público do ateliê, né? Que Uma legal. mensagem assim desses profissionais, como é que diz, desses que adiaram sonhos, né? Isso. Olha, a parceria amorosa, né? Certamente a Daniela trabalha bem com isso aí o tempo inteiro, né, Daniela? Assim, parceria amorosa, ter um companheiro, uma companheira, né? Cúmplice, fiel, alguém que queira construir o amor, né? Não existe algo pronto e acabado. Então, aos noivos, né, não desanimem. A construção continua, né? E talvez o momento de pandemia até serviu para que ambos se conhecessem mais, né? A gente está vendo isso aí, né? O isolamento fez com que o outro conhecesse mais. Olha, eu não sabia que você tinha uma pinta aqui. Uai, eu tenho essa pinta desde sempre. Então, assim, não, mas olha, ó, eu não sabia desse hábito que você tem. Então, olha que interessante. Então, apostem nessa parceria amorosa. Apostem que o casamento vai acontecer, né? E, sobretudo, ele não está pronto e acabado. Não é a cerimônia que vai dizer, não é? Olha, casou, pronto. Não, ele é contínuo. O amor tem que ser investido. Precisa investir no amor. Precisa perceber as falhas, as dificuldades da vida a dois, mas apostar, né? Apostar nessa parceria e o ateliê, parabéns, continue aí realizando, que isso faz parte também, né? Dos sonhos, toda essa beleza, isso também é bacana, esse princípio de prazer. Então, continue fazendo isso. Parabéns para vocês que não desistiram do ateliê. Parabéns aos noivos, às noivas. Parabéns àqueles que já falaram assim, não vai dar para ter um casamento, vamos dizer assim, com 1.000 pessoas, mas vamos fazer um casamento com 30, né? Vamos realizar o nosso sonho, vamos nos embelezar. É autoestima, né, Joaquim? Então, assim, Sem vamos dúvida. juntos. E quem sabe daqui a um tempo um vai virar para o outro e vai dizer assim, nossa, o nosso amor é forte, vencemos uma pandemia. Exatamente. César, muito obrigado por todas essas palavras, né? Muito obrigado pela tua participação, né? Foi brilhante, né? A gente gostaria aí, quem estivesse em casa, né? Realmente ser uma salva de palmas para essa dupla, né? Tanto para César como Daniela, que apresentaram aqui tão bem. Então, quem quiser. Eu falei para você, se você fica à vontade, se você quiser colocar o seu contato, você falou, Sim. mas. Pode ser, eu vou dar o celular, é 9948 4711. 99, 9948 48, 4. 4711. Ok, Ok? então tá aí o contato de César. Quem quiser procurar, procure esse psicólogo, psicanalista, como eu já falei antes, de mão cheia. Olha, César, um abraço, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e protegendo. Ok? Um Amém, abraço. todos nós. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Paulo Malveira, ele falou o seguinte, que mandou uma. Ele está assistindo a nossa live, né? Muito obrigado, Paulo, por estar participando com a gente. E ele falou o seguinte: na live destacou a importância do SUS como suporte na saúde pública e de seus usuários. Então, ele pegou aí na fala do César a importância do SUS e seus trabalhadores da área de saúde. Né? Obrigado, Malveira, por ter participado e está aí reforçando a importância do Sistema Único de Saúde no enfrentamento dessa pandemia e também no dia a dia da vida de todo brasileiro. Porque o SUS é nosso, o SUS é patrimônio do povo brasileiro. Né? Tem uma outra pergunta aqui, uma outra fala, na verdade, uma reflexão de Águida Priscila Pires.
Águeda Priscila Pires Oliveira. Uma reflexão muito rica diante da realidade da pandemia e as condições sociais. O SUS se faz presente, ou seja, o SUS se fez potente diante da realidade da pandemia. Isso foi, principalmente os estados e o município, né? Tivemos todas as questões, né, no Ministério, mas estados e municípios garantiram com essa presença do servidor, do trabalhador ali na ponta, que não deixou faltar a assistência em nenhum momento. João, você pode... Ok, César, então, muito obrigado mesmo. Obrigado a Dani, obrigado a César, obrigado a quem está nos acompanhando e que Deus possa nos proteger a cada dia na nossa vida. Ok, Amém. gente? Um abraço. E deixar aqui um abraço muito carinhoso, né? Além dos dois convidados, deixar um abraço carinhoso aqui para Ilse Ruas Brasil, Adélia, Carla Maria, Caroline Reis, Cássia Maria, Leila Azevedo, Maria Odete, Ana Tereza, André Barbosa, Geraldo Adenilson, Roberto Carlos da Silva, Juliana Rodrigues, Tiago Mascarenhas, Fátima Tunes, Paulo Alveira, Carlos, Geraldo Brasil, Ludmila Azevedo, Águeda Priscila e Karine Siqueira. Temos ainda Zeferino da Silva, Camila Branche. Sabemos que muitas outras pessoas acessaram a live, assistiram a nossa live, mas não foi possível identificar aqui, porque quer dizer, a gente identifica quem vai fazendo os comentários, né? Mas a todos que participaram, que nos acompanharam, e pessoas que vão nos assistir daqui a pouco, que estão chegando no trabalho, ou que vão assistir depois, em outro dia, ou em outro momento, que fica aí o nosso abraço, o nosso muito obrigado por ter participado e por querer nos assistir e por nos... E eu peço a cada um de vocês que estão aí nos assistindo, que agora vai aí no no mesmo Facebook que você está assistindo e compartilhe esse vídeo, porque muitas informações aqui que ajudar muitas pessoas em algumas reflexões, né? Servir para outras pessoas. Então, quando eu compartilho, é como eu estiver compartilhando. Compartilhar conhecimentos é como compartilhar o pão. Então, nunca é demais. E ele, principalmente, quando ele tem quantidade e qualidade dessa live. Então, compartilhe com os demais, que muita gente vai te agradecer por ter compartilhado esse conhecimento. Um abraço, fique com Deus e até a próxima live. Na quinta-feira, na terça-feira, terá uma próxima live onde nós vamos discutir todas as questões de tarifas, a líquida do INSS, a líquida da Previmoc, é muito voltada para os servidores de Montes Claros. Nós vamos ter duas pessoas aqui falando sobre a líquida na terça-feira. E na quinta-feira, nós vamos falar de uma coisa que vocês chamaram a atenção hoje, inclusive você, César, falou do fortalecimento, né, da relevância do fortalecimento espiritual, né, no enfrentamento à pandemia. E nós já temos, nós antecipamos o que você colocou aqui hoje, já tem uma live marcada para quinta-feira, onde nós vamos falar da relevância do fortalecimento espiritual para o enfrentamento das pandemias, na verdade, né? Nós estamos enfrentando o coronavírus, né, a Covid-19, mas pode vir uma outra em qualquer momento. Então, fica o convite para todas, para na quinta-feira, ficar aqui conosco. Na terça, 19h30, e na quinta-feira, às 19h40. Um abraço, fique com Deus todos. Um abraço virtual aí.